começando o nosso terceiro programa, o nosso terceiro Give Talks. Aqui do meu lado, Laerte. Muito obrigado, pessoal, pela sua presença aí, mais um Give Talks. Hoje, uma presença, além do nosso convidado, tô aqui com o nosso amigo aqui, eu falei, vou trazer o João para participar da gente. Quem não conhece o João, esse aqui é ele, tá? Que além de diretor... Isso, tá ali cuidando de todas as coisas ali atrás, mas eu trouxe aqui ele porque vai participar, né, João? Tá participando. E a nossa convidada de hoje é a Bruna Garcia, ela é psicóloga, e a gente vai falar sobre psicologia em geral, vamos falar também sobre Setembro Amarelo, que começou, sobre essas campanhas de prevenção ao suicídio. A gente sabe que o assunto hoje vai ser um pouco mais denso, mas a gente vai tentar deixar um pouco mais leve aí para vocês de casa entenderem. Boa noite, Bruna, dá boa noite pro pessoal de casa também e se apresenta para quem não te conhece. Oi, pessoal, boa noite. Obrigada, viu, gente, pelo convite. É uma alegria estar aqui, pude acompanhar um pouquinho do trabalho de vocês, tá incrível. E que bom, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, falar um pouquinho da minha trajetória e também desse tema que é tão relevante, né, que é o Setembro Amarelo. Isso. Vamos do começo. Então, antes da gente chegar nessa parte mais tensa, vamos conversar um pouquinho sobre você, sobre o que te levou, né, a essa carreira. Uma pergunta que eu tinha separado é justamente o que te motivou a ser psicóloga, o que te levou a fazer isso. Puxa vida, Dudu, essa não é uma pergunta muito simples. Vamos tentar melhorar, então. Quando você entrou na faculdade, eu fiz essa já. Eu acho legal porque muita gente acaba se identificando, a gente pode ter um público mais jovem também. Sim. Quando você entrou pra fazer psicologia, era isso que você queria? Era uma certeza? Ou foi algo que você foi se descobrindo aí ao longo do curso? Não, eu acho que foi uma construção mesmo, né? Eu fico pensando até na infância mesmo, né? Assim, pensando em trajetória de vida, em tudo que passou pela cabeça. E eu fui uma criança, assim, que... de inúmeros desejos, assim, né? Nas próprias brincadeiras, sei lá, eu gostava de ser muitas coisas, eu via nobreza em muitas profissões, né? E, enfim, quando eu concluí o ensino médio e precisava fazer uma opção, isso foi muito difícil para mim, né? Muito difícil e, assim, eu via as pessoas com uma convicção da coisa, né? Do tipo, eu vou prestar isso, eu tenho habilidade para isso e tal. E eu não tinha certeza, né? Eu não tinha certeza. Na época, o meu pai trabalhava com um projeto social, né? Meu pai é falecido há alguns anos, mas trabalhava com um projeto social, uma questão bem artística, cultural. E a minha primeira opção foi para um curso de rádio e TV, né? Eu queria trabalhar com essa parte mais artística mesmo, acho que isso me saltava aos olhos. Mas também comecei, enfim, por inúmeras razões, né? Inclusive algumas tramas emocionais aí, eu acabei voltando para São João e eu acho que eu me descobri psicóloga quando eu fui fazer psicoterapia mesmo, né? Como paciente mesmo. Eu acho que quando eu entrei nesse processo, foi o momento em que eu tive, assim, paciência mesmo, sabe? De olhar pra mim, de entender, né, o que eu buscava, que sentido tinha em tudo aquilo, né? E aí foi quando eu prestei mesmo. Que aí eu iniciei aí o caminho na psicologia. Você formou quando? Que ano Formei que foi? 2010. 2010. E depois que você formou, como que foi o começo da sua carreira? Porque a gente sabe que é uma profissão que também é muito delicada, assim, Sim. né? É uma profissão que eu imagino para quem vai procurar um psicólogo, às vezes quer um psicólogo com uma carreira gigantesca, Sim, assim. sim. Como é que foi para você começar? E conta também um pouquinho do começo da sua carreira. Uhum. Eu acho que é complicado para quem procura e é complicado para quem sai da faculdade também, né? A psicoterapia é um processo tão íntimo e tão singular, né? Que não tem, por mais que você estude inúmeras teorias, a prática é outra, né? Assim, você se depara com situações em que você tem que ter ali uma sensibilidade, né? Toda uma leitura, uma interpretação da coisa. Então, é muito difícil para o profissional que sai já atuar na área clínica, né? Quando eu comecei a faculdade, eu iniciei o trabalho na vertente educacional, né? Eu comecei a trabalhar em uma escola, fui contratada na parte administrativa, o que foi super legal, porque ao longo da faculdade, eu acho que eu fui descobrindo, inclusive, aquele ambiente
né? O funcionamento de uma escola, o que é preciso, como funciona. E, enfim, e quando eu me formei, eu fui contratada aí sim como orientadora educacional e já me sentia super em casa. Então eu acho que essa atenção, né, de você pegar a coisa do zero, conhecer o funcionamento, isso eu não tive, porque eu já estava totalmente habituada ali, já sabia como funcionava, a quem recorrer, sabe? Então eu iniciei como orientadora educacional. Só para eu entender, aí é um trabalho mesmo de psicóloga dentro Dentro de da uma escola, escola. isso, isso. Existem alguns orientadores que não são psicólogos, né? Então a gente vê o setor de orientação, às vezes, sendo exercido por outros profissionais, pedagogos, por exemplo, né? Mas o trabalho do psicólogo é bem interessante, né? Eu acho que a gente tem, assim, um olhar um pouco diferente e é um trabalho super bacana. E aí eu fiz uma especialização, né, voltada à questão das relações interpessoais e trabalhava com conflitos na escola, né? E também foi, puxa, uma experiência incrível, assim, porque eu falo, a criança chega na escola e é engraçado, né? Porque trabalhar nesse cenário é uma coisa muito construtiva mesmo, assim. E você não vê o fim, né? Porque a criança tá ali, você vai ajudando, você vai trilhando, né? Assim, criando um repertório de resoluções, mas ela continua ao longo da vida, né? Então eu falo que é um primeiro processo. E foi um trabalho super gratificante, assim. Eu sempre gostei bastante de trabalhar com isso. Eu achei interessante você falar que a questão dos orientadores ali, Uhum. da importância de ter uma equipe multidisciplinar. Então, Sim, tem ali pedagogos, no caso, psicólogos, assim por sim. diante. É, e- eu queria saber, assim, qual que, na tua visão, a importância desses orientadores, porque assim, existem os professores, Sim, e eu acredito que os orientadores estão ali para poder dar esse suporte, né? exato. E como que funciona na prática isso daí? Eu queria entender um pouquinho mais. Eu falo que hoje, né, assim, felizmente, a gente tem uma ideia muito diferente do papel da escola na vida de uma criança, de um adolescente, né? Há um tempo atrás, eu acredito que a escola fosse vista mais como aquela que passa o conhecimento, né? Assim, exatamente, Só, né? né? Sim. Então vamos lá, né? Vamos falar de português, vamos falar de matemática, vamos falar de ciências. E a gente sabe que não é só isso, né? Então, assim, inclusive hoje tem sido incorporados até aos materiais didáticos mesmo, né? As habilidades socioemocionais, tudo isso tem sido trabalhado. E eu acho que o setor de orientação vem muito nesse sentido, né? Assim, é um espaço mesmo de acolhimento, um espaço de escuta, né? Vamos entender, vamos ver o que é que está acontecendo, porque o aluno que chega na escola, ele também não é um mero receptor, né? Então, ele chega, ele pode não ter tido um bom dia, ele pode estar vivendo um drama familiar, ele pode estar vivendo uma situação de bullying na escola, né? Então, assim, é uma figura, na verdade, que, pelo menos pela minha experiência, assim, eu acho que é muito bem vista pelos alunos, né? Porque eles sentem mesmo como um espaço de acolhida mesmo, né? E eu acho que assim, muita gente às vezes tem ainda esse pensamento de que a escola é o Sim, lugar de aprendizado, assim, mas talvez quem tenha esse pensamento em casa tenha talvez uma família estruturada, não tenha talvez tantos problemas quanto outras pessoas têm. Eu acho que a função da escola é maior, porque às vezes em casa não tá conseguindo preencher esse espaço, né, essa lacuna. Por isso que eu acho que a escola acaba assumindo esse papel, assim. E como é que era para os alunos irem até vocês? Eles eram, vamos supor, fez alguma merda na aula, fez alguma coisa, eles eram mandados? Ou eles que te procuravam? Como é que isso Ô, Dudu, só funcionava? fazendo um parênteses, assim, nisso que você falou, que eu acho bem legal, né? Que hoje os estudos mostram que as habilidades emocionais, socioemocionais, elas são aprendidas, né? Da mesma forma como você ensina ali para uma criança a soma, a subtração, né? Ou que você faz um experimento. Da mesma forma que se passa esse conhecimento, se passa também um conhecimento socioemocional, né? E eu me lembro uma vez que eu participei de uma capacitação, até assim, estando na escola, onde eles falavam muito isso, né?
Quantas são as pessoas que são contratadas em uma empresa pela sua habilidade cognitiva, mas demitida pela sua incapacidade socioemocional? A gente vê muito isso acontecer, né? Quanta gente, assim, nossa, é um currículo excepcional, né? Assim, muito habilidoso, mas não consegue trabalhar em equipe, né? Não consegue gerenciar os próprios sentimentos, tem explosões de raiva, não tem autocontrole, né? Então, assim, foi-se o tempo em que português e matemática era, né, assim, bastava. Não é assim, né? E os próprios estudantes falam isso mesmo. A própria atenção que gera um vestibular, quanta coisa você tem que lidar para poder fazer uma prova, né? E não é mero conhecimento, não é simplesmente o estudo que garante, né? Então, assim, eu acho bem interessante essa sua colocação por isso mesmo, porque de fato a gente vê que a escola perdeu, né? Perdeu mesmo esse lugar de assim, detentor do saber e repasse, né? Isso não existe mais, né? Até porque, gente, Nossa. com a internet, né? Com todos os meios que a gente tem hoje, eu falo, muitas vezes o aluno chega na aula com todo o conteúdo pronto, né? Que ele já viu, que ele assistiu no YouTube, que ele viu uma matéria, que enfim, né? Então, hoje a escola é vista de uma outra forma, né? Eu lembro, duas coisas que eu lembro, gancho aqui, eu peguei, se eu não me engano, foi em 2012. Eu tive uma oportunidade de conhecer o Augusto Cury num lançamento de uma apostila, se eu não me engano, que falava sobre essa questão que a escola, às vezes, não tinha uma matéria ou algo específico para o desenvolvimento emocional. Isso. E aí ele criou, parece que uma apostila. Eu peguei esse lançamento na época. O Augusto Cury tem e outros... Acho que foi em 2012, se não me engano. Outros profissionais também, né? Que, na verdade, desenvolvem um material estruturado, né? Assim, uma aula mesmo, sabe? Da mesma forma em que você tem, por exemplo, na aula de português, né? O conteúdo, as atividades, a tarefa para casa. Você tem uma disciplina semelhante, né? Mas falando sobre as habilidades socioemocionais. E outra coisa que eu queria ver com você é o seguinte. Você falou, uma coisa que dos negócios que a gente tem aqui, eu falo muito com a galera sobre, principalmente a questão de liderança, sobre a questão de maturidade emocional. Você falou do aluno, que às vezes focado ali, e isso é uma verdade. Eu prego muito isso aqui dentro dos negócios. Eu falo, a competência técnica a gente se adquire, conhecimento você se adquire. Agora, caráter, às vezes, é uma coisa que constrói ao longo do tempo, lógico. E eu falo muito sobre a questão de maturidade emocional, que uma das habilidades que as pessoas, elas, eu sinto muita falta, que a gente trabalha muito aqui dentro, é a comunicação e a maturidade. As pessoas têm dificuldade de se comunicar. E aí, por exemplo, a Daninha mesmo veio no nosso primeiro podcast, que eu até falei, um dos valores aqui assim, seja feliz e produza felicidade. Só que para você produzir felicidade, você precisa comunicar com as pessoas, você precisa interagir com elas, você tem que ter maturidade também emocional. Às vezes eu falo, eu mesmo, quantas vezes eu já falei, tive que voltar atrás, nossa, pedir desculpa, poxa, porque faltou maturidade naquele momento emocional, porque às vezes o ser humano se estressa, mas isso é uma habilidade que a gente precisa desenvolver. Exato. E eu acho interessantíssimo. Às vezes a pessoa fica focada muito em disciplinas, em conhecimento técnico, Exato. E não olha para o lado emocional. Então a importância da psicologia, de você poder auxiliar nesse processo. Sim, e você está falando uma coisa interessante, né? Porque se você parar e avaliar, eu, por exemplo, né? Eu falo que tudo aquilo que a gente aprendeu em questão de habilidade socioemocional foi na raça mesmo, né? Porque isso não era muito discutido, não era muito debatido. E a gente estava falando desses materiais, né? Dessas aulas estruturadas, falando sobre isso. Mas hoje, o que a base curricular vem exigindo é que esses conteúdos estejam integrados às disciplinas, né? Então, assim, aquela pessoa que escreve material de português, dentro da aula de português, ela tem que trabalhar também uma habilidade socioemocional. Isso é muito interessante, né? Porque não parece que é só naquele momento em que, por exemplo, falar sobre empatia faz sentido, ou falar sobre autoconhecimento, né? Então, é uma coisa que a ideia é integrar mesmo, é todo mundo falar a mesma língua. A gente acabou saindo um pouquinho. Eu queria aquela resposta voltar, do... né? Você acabou de até falar
de que realmente tá se normalizando, ainda Sim. bem, né, essa questão de tratar a saúde mental. Sim. E eu queria só retomar a pergunta, porque eu acho que Perfeito. até A se busca, enquadra. né, pelo setor de orientação. Se hoje em dia tá mais comum os alunos irem, ou se ainda é um caso de alguém ter que mandar, como é que tá Olha, funcionando? muito legal essa sua pergunta, assim, e como eu tive uma bagagem, assim, bem extensa dentro de escola, né, eu falo que essa foi uma visão também que foi construída. Quando eu iniciei o meu trabalho, os alunos chegavam brancos na sala, né, do tipo assim, meu Deus, se eu vim para orientação, significa que eu fiz algo de Amor, eu fiz. errado, e aqui, ó, suspensão, advertência. Mamãe na escola. Exatamente, né? Já na porta, assim, você vai ligar para minha mãe, né? E a gente precisou desconstruir isso, né? Assim, porque não é o objetivo. Ainda que quando aconteça alguma coisa, chegue ali também, a gente vai ter que falar sobre aquilo, mas a ideia é que você se sinta à vontade para procurar. Né? Você se sinta à vontade para falar sobre algo que não tá legal, algo que você precisa de ajuda. E o vínculo foi tão bacana, né? Foi uma relação que foi construída de maneira assim tão sólida que muitas vezes os alunos buscavam até assim com outras demandas, né? Ah, Bruna, eu vim aqui porque eu tô com um problema em física, né? Assim, e às vezes era dar a mão mesmo e ir até o caminho, sabe? E chamar o professor e conversar, ver o que é que tá acontecendo, né? Então, às vezes nem era uma questão assim de fundo psicológico ou um conflito, né? Mas eles percebiam ali como um canal de busca mesmo, e de ter alguém que está olhando para isso e que pode oferecer algum apoio, né? Não, e ó, eu sei porque, assim, eu não tive contato com você na escola que você trabalhou por muitos anos. Uhum. Mas, assim, minha irmã, quando eu falo na Bruna, que não sei, as pessoas são apaixonadas. E porque, imagina só, ela era, tipo, aquela pessoa que, tipo, quando tiver algum problema, mas as pessoas têm um carinho muito grande. Eu acho legal, acho que você conseguiu conquistar, ao meu ver, e conseguiu desconstruir, porque é uma questão cultural. Sim. Criança que faz uma coisa errada, ela tipo, vai com medo ali. Eu acho que no teu Exato. caso as pessoas, E né, as era um pouco crianças, diferente. crianças, Às adolescentes, vezes eu acho que até né? elas se aprontam só pra ir falar com você. Prazer de fazer. Falou, nossa, vou fazer uma bagunça. Isso tá... Que a Bruna é legal. Mas você sabe assim, né, que eu vejo muito isso. É uma cultura habituada à punição, né? Então, assim, e olha que engraçado, né? Tô pensando aqui. Quando eu era pequeno, eu lembrei de uma cena que era assim, a professora pegava a orelhinha assim e levava... Pô, você lavou até a boca com sabão na minha época, cara. Não, o meu era Ô, só João, chamar pelo sua sobrenome também? no diminutivo. Já Molim, passou. Molim, vem aqui na João, diretoria ó, a rapidinho. gente estudou junto, eu e o João. Meu, eu lembro quando ele, assim, ó, pegou, eu lembro uma diretora falou... Pois é, né? Era... Medidas que a gente pensa hoje, né? Poxa, o que será que ensinou, né? O que será que significou para O gosto você? do sabão eu Além de aprendi, trauma, né? Exatamente, exatamente. Então, e essa também era uma questão cultural, né? Das próprias crianças. É engraçado, porque às vezes eles chegavam assim, sei lá, né? Tinha uma confusão, um conflito, alguma coisa. Daí eles falavam assim, mas ela só conversou. Né? Como querendo dizer, puxa vida, eu esperava que eu fosse expulso ou alguma coisa, né? Então, assim, por quê? Porque a nossa medida, né, a nossa intenção é educativa mesmo, é ensinar alguma coisa com isso, né? E é super interessante, porque eu iniciei meu trabalho na escola com Fundamental 1, né? Então, crianças de 1º a 5º ano. E fiquei por um período menor, assim, e depois passei a atuar com Fundamental 2. E eu vi a diferença da busca, né, da procura e até dos temas. Mas assim, por exemplo, chega 6º ano, a procura é muito grande. E à medida que eles vão crescendo, isso vai diminuindo, né? Por quê? Porque eles já vão desenvolvendo um repertório próprio, né? E aí não precisa da Bruna validar, né? Puxa, se eu fizer isso, será que tá ok ou não? Até porque eu sempre falei muito isso para eles, né? O papel do orientador também não é de julgar, né? É de tentar mediar um conflito mesmo. E o que é um conflito bem resolvido? É um conflito que não é tudo que você quer, mas também não é tudo que você quer. Conflito que se aprende, né? Exatamente, encontrar um meio termo, né? ouvir a perspectiva do outro, se colocar no lugar do outro, né? Então, assim, entendendo mesmo como um espaço de aprendizagem, né? Pode fazer.
Eu queria. A gente tava falando dessa normalização, assim. A gente viu uma frase que é até meio clichê de que diz que essa geração precisa de psicólogos e terapia porque a geração anterior precisava e tinha preconceito, assim. Eu queria saber como você vê essa mudança, assim, na sociedade mesmo, de uma maneira geral. Se deve muito por conta que as pessoas estão piorando, assim mesmo. Ou é uma questão de só autoconhecimento? Como você vê isso, assim, Bruno? Eu acho que depende da perspectiva, viu, Dudu? Eu acho, assim, que o campo da psicologia, hoje, é um campo que realmente dá uma outra abertura, né? Tem uma outra visão. Eu acho que, talvez, em gerações anteriores, fosse visto com um pouco mais de preconceito, né? Aquela ideia de que quem procura psicólogo é porque é louco, né? Imagina, não vou procurar, não quero me meter nisso e tal. Mas, por outro lado, eu penso assim, existe essa abertura, né? Acho que hoje as pessoas entendem melhor qual é o trabalho. Mas, por outro lado, também a gente vive uma geração diferente, né? Uma geração, assim, que talvez tenha as coisas um pouco mais na mão, né? Seja mais intolerante às frustrações. Eu observo um pouco isso, né? Assim, se abatem bastante quando algo sai do controle. Você acha que a né? internet, a chegada das redes, Eu informações massivas em grande quantidade, você acha que teve alguma relação, alguma coisa a ver? Assim? Eu vejo como um conjunto, né? Eu vejo como um conjunto, assim. Da minha opinião, eu acho que, assim, vê se é meu raciocínio. Uhum. As gerações antigas, assim, mas a mulher normalmente ela ficava mais presente em casa. Eu penso assim, né? Que nem minha avó mesmo. Ela era dona de casa, função de cuidar dos filhos. Minha avó, parte de pai, teve 7 filhos, imagina. Vai trabalhar que jeito? Nossa, eu acho que, conforme, não sei, acho que essa economia, sei lá, a mulher também teve que ir para poder complementar, acho que a renda ali dentro de casa. E tem também por mulher que queria também por conta trabalhar e tal. Sim. E talvez houve ali, não sei, aquela mulher mais presente, mais dura ali, talvez com as crianças, não sei. Não sei se tem a ver com isso. E talvez isso trouxe, às vezes, essa geração um pouco mais, sei lá, talvez tenha um pouco mais de dificuldade de se frustrar, porque assim, antigamente era muito não, né? A mãe... Posso dizer, não, nossa, meu pai fala do meu avô mesmo, era tudo não, não, não. Não. E assim, ela já lidava com frustração desde pequeno. E hoje acho que talvez por sim, não sei, tô viajando aqui na maionese, talvez por não estar tão presente, às vezes eu não tô presente. Se eu falar não ainda, pô... como se precisasse compensar, como né? se precisasse compensar. Talvez, uma reflexão. Não, eu acho que a cultura mudou bastante, né? Eu acho que o que a gente vive hoje, inclusive em relação à família, aos valores mesmo, né? A família, o trabalho, tudo isso é muito diferente do que era antes, Sim. né? Então é difícil a gente fazer um balanço, julgar assim, que eu acho também, que são muitos difícil. fatores, né? Mas eu penso assim também, que hoje eu acho que a gente tem um pouco mais... a gente tem um olhar debruçado sobre isso, né? Então, eu vou dar um exemplo. A questão dos transtornos mentais, né? Antes não existia, né? Dislexia, não existia um transtorno de déficit de atenção. Não existia ou nós não sabíamos que existia? Não percebia. Exatamente, né? Isso talvez fosse a camuflado. Nomes, né? né? Então, assim, por um lado, eu vejo que essa abertura, ela trouxe, inclusive, muito conhecimento pra gente. Entender como lidar, como ajudar. Então, eu acho que é uma... Felizmente, a cultura mudou bastante. Mas independente, né? Algo que a gente consegue perceber, né? A gente tem a depressão aí como doença do século. Sim. A gente vê a ansiedade aumentando nas pessoas também. E uma pessoa que... Na verdade, eu vou mudar. Eu ia nessa aqui, mas vou em outra. Depois eu vou nessa. Como que eu sei que às vezes é a hora de eu buscar um psicólogo? Eu ia na área da ansiedade, mas às vezes você não precisa estar com nada, né? Assim, como que eu sei que é a hora? Não tem uma hora, qualquer hora... Como que é pra você, assim, pra ir atrás de uma terapia, de um tratamento? Sim.
A psicoterapia é um processo de olhar para dentro mesmo, né? Então, eu imagino que todos nós, ainda que neguemos firmemente, temos motivos para buscar, né? Assim, por uma questão de autoconhecimento, de fortalecer as nossas habilidades, de desvendar os nossos potenciais, né? Mas não é bem o que a gente observa, né? Em geral, as pessoas buscam mesmo por uma terapia quando aquilo já está trazendo um prejuízo para a vida, né? Assim, puxa, minha ansiedade é tão grande que eu Não me durmo. ausento do trabalho, que eu não durmo, ou que eu como compulsivamente, né? Então, assim, infelizmente, eu falo que a psicoterapia em geral ela é procurada quando os sinais já estão muito claros. Então, assim, eu falo, para chegar a esse ponto, quanta coisa nessa vida não aconteceu, né? Há quanto tempo essa ansiedade talvez não estivesse lá e foi se agravando, agravando. Então, em geral, é o que a gente observa que acontece. Você tem uma opinião de que talvez tem, né? Porque até nas escolas você já colocava isso. Uma coisa legal, acho que até que a gente estava falando, a gente falou com a Dani na segunda, a Dani fez um curso um curso de felicidade. E aqui você está falando sobre aprender a lidar com as emoções. Assim, eu acho que uma coisa legal dos últimos tempos, assim, é que a gente está entendendo que tem maneiras, apesar de cada pessoa é uma pessoa, existem maneiras da gente tá tentando pelo menos se adequar e se sentir melhor consigo mesmo. E eu falo, né, Dudu, assim, a questão é a gente perceber que, assim, por mais feliz que a gente seja, a gente não é feliz o tempo todo. Eu acho que, assim, aceitar isso é um desafio, né? Porque, assim, tudo vai bem, ok, né? Aí, quando tudo vai mal, parece que a gente perde completamente o eixo, né? A gente não consegue suportar a tensão. Eu uso bem esse termo no consultório, porque eu acho que é bem isso mesmo, né? É você encontrar maneiras, né? De descobrir ferramentas para lidar com a tensão, né? Eu, como estudante do conflito, assim, né? Eu falo que mesmo trabalhando em escola, eu trabalhava muito com isso, e a gente falava, vamos entender esse conflito como uma oportunidade, né? Cada conflito que aparece na vida, cada obstáculo, puxa, ele faz você parar, ele faz você rever, ele faz você se indignar, ele faz você pensar sobre a sua perspectiva de futuro, né? Que significado isso tem para você, o que é que você pretende com isso. Então, é, enfim, eu sempre vejo isso, né? Eu acho que ainda que você chegue ali nesse momento em que a tensão tá difícil, em que o conflito tá muito grande, sempre há algo que você pode absorver disso, né? Aprender. Aprender com os problemas, Exato. pra você saber lidar com os próprios. Porque sempre não tem como falar, não vou ter problema, mas Não sempre vai ter. existe. Então é aproveitar, usar como experiência, aprender com aquilo, pra quando você tiver um próximo, você saber lidar melhor com aquilo, talvez. Algo nesse Exatamente. sentido. Exatamente. E a gente Eu tava preciso falando fazer terapia, nunca fiz, eu já tô me convencendo. Tá vendo? Você que tá em casa aí, Eu queria mandar até um beijo pra minha terapeuta, um beijo, Lenira. Tô precisando voltar, que faz tempo que eu não vou. aumenta a frequência aí do que tá muito ansioso. E até a gente estava falando das crianças, né, da questão das frustrações, e nós adultos também, né? Eu falo assim, é difícil entender, né, que a vida não vai estar bem o tempo todo, né? Que a gente não vai ser feliz o tempo todo. Enfim, é uma coisa que a gente tem que aprender a lidar mesmo. Não, mas eu acho uma coisa legal da gente bater na tecla mesmo, é que tem a possibilidade da gente aprender a como lidar, Sim. e a terapia é um caminho, né, pra isso. E pra quem tá com vontade, pra quem ou necessidade de começar uma terapia, como que eu sei qual é o psicólogo ideal pra mim? Como que eu vou atrás? Porque a gente sabe, eu sei que existem alguns tipos de especialidades também, Sim. assim. Como que a pessoa que tem interesse faria pra encontrar o psicólogo ideal pra ela? Dudu faz umas perguntas delicadas, né? Então. Procure a Bruna. Terapeuta A ideal. Bruna, Instagram. a Bruna atende desde criança até adulto. Pronto. Eu tô brincando. Mas Não. assim, que nem, a gente conversou esse tempo atrás ali até, por exemplo, questão de... Acho que você poderia, talvez, não sei, que tem algum vínculo, não é legal, por exemplo. Isso. Enfim, não sei. É assim, Dessas né? preocupações. Eu falo que a terapia é um processo muito íntimo. Então, eu acho que o ponto de partida é você encontrar um profissional com o qual você se identifique.
né? Seja a pessoa, por uma questão de vínculo, de empatia, seja uma abordagem teórica, né? Existem abordagens que trabalham mais focadas no comportamento, outras focadas na questão do inconsciente. Então, assim, tudo vai daquilo que você espera, né? E de uma boa relação com o profissional mesmo. Porque, falo, é um processo bastante delicado, né? Como a gente estava falando, nem sempre as pessoas buscam a terapia quando tudo tá bem. Então, assim, inevitavelmente vão aparecer os momentos de tensão, vão aparecer os conflitos, né? E você tem que estar minimamente à vontade e sentir muita confiança nesse profissional para poder tocar adiante Você tem que se abrir pra essa abrir, com pessoa. Imagina, certeza. às vezes coisas que você não fala com ninguém, eu imagino que você vai falar com essa pessoa. Você Eu tem que... não sei se tem sentido, assim, mas eu demorei um pouco pra me encontrar com a minha psicóloga, assim, eu acabei me encontrando quando eu encontrei alguém que ideologicamente a gente se encontrava, assim. Sim, Pode ter uma relação também, às sim, vezes, de pensamentos. sim, com certeza. Eu acho que são muitas questões, né? Mas a questão da identificação realmente é super importante. Perfeito. Eu não sei se a gente já entra no assunto do Setembro Amarelo. Eu tenho uma coisa que até falamos no... Eu citei até um livro que um cara que eu tô lendo, Uhum. que é o do Napoleão Hill, ele fala muito sobre a questão da fé. Uma coisa que eu falo muito aqui dentro, sabe? As pessoas, assim, você precisa acreditar em si mesmo para você se destravar. E eu queria entender, até não sei, eu não sei, a questão do sistema que fala sobre suicídio, talvez eu acho que até uma perca acho que é a perca de fé em si mesmo, talvez aconteça isso. Então, como que a questão da psicologia, essa questão não falando lado religioso, mas assim, da fé no sentido de você Espiritualidade, né? acreditar em si mesmo para você fazer as coisas, sabe? No teu potencial, naquilo que você precisa fazer, enfim. Porque eu imagino, eu até tive uma experiência lá uma época de depressão, e eu traduzo como uma falta de fé total em qualquer coisa, em si mesmo, em tudo que você, sei lá. É um vazio existencial, É, né? Parece que você perde o por isso que eu. sentido da sua vida mesmo, né? Uhum. Dos seus projetos. É exatamente isso. Eu E, vejo dessa forma. e como que é trabalhada essa questão de fé? Eu não sei, sabe, de buscar. Não sei. Não sei se você conseguiu entender a pergunta. É Sim. meio. Bom, vamos ver se eu entendi, né? Eu acho que quando as pessoas chegam. Na verdade, assim, não tem Uma uma fórmula, né? fórmula, né? Eu acho que se houvesse uma fórmula, poderia ser qualquer profissional a qualquer momento, né? E por isso que eu falo dessa questão da empatia, da sensibilidade mesmo, porque cada um sofre ao seu modo. Eles manifestam isso de diferentes maneiras, né? E eu falo, dificilmente o sofrimento ele tem um fator único. Você fala, eu estou sofrendo porque aconteceu isso. Em geral, é uma coisa muito mais profunda, né? Na verdade, a terapia é um processo de autodescoberta, né? Então, eu acho que é entender exatamente o que acontece, acolher esse sofrimento, né? Entender que aquilo que você passa é uma condição humana, o sofrimento, ele é uma condição humana, né? E eu até esses dias vi uma frase que eu achei interessante, assim, que não é o que a vida faz com você, mas o que você faz com o que a vida faz, né? Então, assim, o propósito da terapia, eu acho que é muito isso, né? É buscar encontrar, assim, tudo bem, aconteceu tudo isso, você chegou aqui, arrasado, destruído, e aí, vamos dar um sentido para tudo isso e para onde isso vai, para onde isso te leva, né? Então, por isso que eu falo que é um processo de autodescoberta mesmo. Legal. E eu, assim, Dudu, eu também quero mandar um beijo para minha terapeuta aqui, porque eu acho que foi uma pessoa muito importante na minha vida. E assim como você, uma pessoa que me inspirou muito, né? E que, assim, batia muito na tecla de olha para o seu caminho, né? Veja o que isso está te mostrando e tal. E foi um processo completamente libertador para mim, né? Eu acho que se eu cheguei onde eu cheguei, foi com muita reflexão mesmo, né? Foi com muita... E eu acho que é esse o Então, se eu caminho. pudesse resumir assim, a autodescoberta, se conhecer, vai te gerar mais confiança e você vai acreditar em si mesmo, vai te gerar mais fé. Talvez seja esse o caminho. Sim, sem Perfeito. dúvida, sem Não, dúvida. legal. Você vê, terapia de novo. É porque é algo Ô, que tá cara, dentro de top. você, né? Assim,
diferente do olhar para fora, né? Do que o outro pensa de você, da expectativa que o outro tem sobre aquilo que você faz. Primeiro é você, depois... Exatamente, né? Exatamente. Descobrir a sua essência mesmo, né? Aquilo que faz sentido para você. Legal. Bom, vamos entrar no assunto? Que é um assunto muito importante. Eu vi até uns dados hoje que são realmente alarmantes. Eu vi que nos últimos 10 anos aumentou 30% dentre os jovens o número de suicídios. Antes a maioria eram idosos, né? Eu cheguei a ver. Isso. Só que de um tempo pra cá a gente chegou nesses jovens. Antes de falar dos jovens, vamos falar do Setembro Amarelo, que começou o Setembro Amarelo, que é a cor, né, usada aí pra indicar a prevenção contra o suicídio, uma campanha de prevenção contra o suicídio. Eu gostaria que você falasse, Bruno, um pouco da importância da campanha mesmo, da gente estar batendo nessa tecla, de ter um mês que fale sobre isso, enfim, de uma maneira geral. Eu julgo super importante, sabe, Dudu? Eu acho que o suicídio, ele ainda é um tema bastante difícil, né? É bastante difícil para quem fala, bastante difícil para quem escuta. E um tema que, enfim, né, hoje está ganhando aí uma bandeira mais forte, né? E a gente vê a importância disso, né? A importância de se falar sobre isso. Por quê? Porque a pessoa com ideação suicida ou com comportamento autodestrutivo, ela está nessa situação de sofrimento, de um intenso sofrimento, né? Então, assim, dar voz mesmo a essas pessoas, olhar para isso, né? Não negligenciar isso que acontece. E até para nós, assim, enquanto sociedade mesmo, nos posicionarmos, né? Eu acho que é importantíssimo, assim, o principal é falar sobre, assim, é um tema que é muito duro, é muito difícil de falar, mas a importância tá em conversar, né? Você tava falando até de comunicação, a gente não chega em lugar nenhum sem, né? E, bom, seguindo a importância como você disse, já das campanhas de prevenção, e agora levando um pouco para a sua área, né? A importância de levar o tratamento de saúde mental, né? De se falar sobre saúde mental dentro de uma escola, né? Agora a gente já dei esses dados aqui que realmente são assustadores. Qual a importância das escolas tratarem desses temas? Como que a gente trata nas escolas desses temas? Como funciona nesse meio mesmo? Eu vejo bem como você definiu mesmo, né? Eu acho que é uma questão de comunicação, né? De colocar o tema. Hoje eu acho que os jovens até falam sobre isso com um pouco mais de naturalidade, né? Até porque os dados são de fato alarmantes e os jovens veem isso acontecer, né? Então, assim, eles sabem que acontece, eles conhecem alguém, eles experienciam isso, né? Então, eu acho que até cria uma questão de se colocar no lugar do outro, de entender o meu papel, né? O que eu posso fazer para ajudar, como que eu posso me posicionar, qual deve ser a minha conduta, né? Muitas vezes, inclusive assim, voltando a falar, né, em situação do colégio, enquanto orientadora, muitas vezes os próprios jovens conseguiam sinalizar para a gente situações de sofrimento, né? Puxa, Bruna, hoje eu percebi determinada pessoa, olha, tá com um comportamento diferente, tá muito triste, tá abatido, né? E aí, enfim, a gente consegue acionar a família, a gente consegue conversar com esse aluno, ver o que é que tá acontecendo. Então, eu acho que hoje, assim, eu tenho essa impressão, né, de que é um tema que está um pouco mais humanizado, né, já que a questão da significação, né, da experiência de vida é uma coisa que todos nós passamos. E os conflitos, o sofrimento também, eu acho que todo mundo faz parte dessa esfera, né, e é capaz de se colocar no lugar do outro e é capaz de entender o sofrimento do outro. Eu vejo nesse mês, eu acho muito importante, até... O pessoal cria até um texto, parece uma rede, quando você manda vários textos, replicando aquele texto, eu acho muito legal o pessoal pega e coloca um texto nesse dia, assim, ó, falando sobre o suicídio e se colocando como um agente ali para poder conversar e apoiar. Eu não lembro agora o nome exato, mas o Japão parece que é um dos países que tem um índice
é altíssimo. Mas eu acho que é o país que mais tem suicídio, se eu não me engano. É o E aí Japão. tem uma ponte lá, que era uma ponte que o pessoal utilizava muito para se suicidar. Eles fizeram, parece que um movimento lá de colocar LEDs, assim, painéis eletrônicos. Quando a pessoa vai andando pela ponte, vai aparecendo frases positivas conforme vai andando. Parece que o índice nessa ponte, eu não tenho esses dados agora, mas caiu assim, coisa assim de 50% drasticamente por causa de uma ação, né, que foi feita ali com frases positivas. Então, eu acredito que assim, pra você ver o papel, né, é importante a gente falar sobre esse assunto. Às vezes alguém tá em casa vendo, às vezes está passando por uma dificuldade e sabendo que tem pessoas que podem apoiar, que podem ajudar. Às vezes é um familiar, às vezes é um terapeuta, às vezes é alguém que pode ali estar apoiando. Exato. E quanto não maior a precisa rede sofrer. de apoio, Melhor. melhor, né? Eu falo nem sempre, e não só um terapeuta, né? Mas eu falo muitas vezes é um familiar, é um amigo, né? Porque a pessoa que sofre, muitas vezes, eu fico pensando, né? Quando a gente se machuca, a gente não quer ser machucado de novo. E eu acho que essas pessoas, às vezes, elas ficam meio acuadas, defendidas, né? E realmente precisam de ajuda. Então, nem sempre essa pessoa vai ser capaz de sinalizar esse pedido, né? Mas muitas vezes quem está de fora é capaz de perceber. Então, eu acho super importante e acho que é uma coisa assim, a gente bate muito esse mês, né? Fala muito sobre isso, mas é uma prática da vida mesmo, né? É uma coisa que a gente tem que levar para todos os dias, né? Setembro Amarelo todos os meses do ano, né? Sim. Pode falar. Você não quer falar? Não, eu tô. Não, você falou estou curtindo, tá sendo muito bom. dessa. Nossa, Nossa, legal. A gente faz que um assunto, assim, poxa, é meio, fala, pô, pesado, mas eu acho que se a gente levando dessa forma é bem tranquilo. Né? Eu acho bem gostoso falar sobre isso, né? Não, e importante, Importantíssimo. né? É crucial, assim, a gente romper, deixar esses tabus que a gente tem de, não vou falar porque é muito pesado. Não, a gente tem que falar justamente porque é muito pesado e a gente tem que... Dudu, assim, uma coisa que me preocupa bastante, né? Eu falo o próprio desrespeito em relação a esse tema, né? Da pessoa, às vezes, estar numa determinada situação e aquilo ser visto como frescura, né? Covardia, covardia. Né? Nossa, mas eu tenho um ranço de quem fala que quem aconteceu, tem ocorrido, é fraco. Sabe, tipo... Primeiro que ninguém é ninguém pra julgar, sabe? E depois, tipo, ninguém consegue entender o que a pessoa tava passando na cabeça dela aquilo fazia sentido, sabe? Então, exatamente. só cala a boquinha. Eu acho que é essa questão mesmo, né? Eu acho que a grande palavra, assim, que me fica, né? É o acolhimento mesmo, né? É curioso porque, assim, não tem uma resposta, né? Não adianta você indagar a pessoa... Mas e aí, por quê, né? Poxa vida, muitas vezes essa pessoa também não sabe, né? E se fosse uma coisa tão óbvia, ela não estaria naquele ponto. Ela não quer aquilo. Exatamente, né? Então, assim, eu acho que é muito essa compreensão, e eu acredito muito mesmo, muito nisso. O grau de sofrimento ele é tão grande que a morte é daquilo que tá difícil, né? Ela não quer matar a si, mas ela quer matar a dor, ela quer matar aquilo que tá insuportável para ela. Então, assim, se a gente consegue olhar para isso, né? E eu falo, não tem salvador da história, né? É dar a mão mesmo e caminhar junto e construir junto, né? E, Bruno, assim, a gente sabe que não tem nem como, né? Às vezes, ajudar de uma maneira direta, né? Você não vai impedir se a pessoa com ela mesma ali. Mas tem alguns sinais, às vezes, que as pessoas ou os jovens possam estar apresentando para uma família, às vezes, ficar esperta, que devam ficar alerta caso esses sinais apareçam, assim? Eu acredito que... Hoje é até difícil a gente falar, né? Porque... Não tem sinal nenhum, às vezes. Não, e muitos dos sinais, né? Em função da pandemia, ficou até complicado de avaliar, né? Mas eu falo assim, a questão de uma tristeza, né? De um isolamento, de um sofrimento, de uma mudança comportamental, né? Então, assim, não necessariamente um choro, uma tristeza, mas, assim, às vezes um comportamento mais agressivo, algo que esteja mesmo diferente. Saiu sabe? do padrão ali. Exato, né? Eu acho que a gente tem que estar atento a isso, a esses indícios. E o que fazer? Exatamente.
E só um complemento, Pode. assim, uma coisa que me chama a atenção, que, inclusive, assim, com a prática clínica, eu tenho observado e fico bastante feliz, assim, é que muitas vezes o jovem observa o seu próprio indício, né, e fala, puxa, eu queria buscar ajuda, né? Então, assim, mãe, eu quero ir para terapia ou eu quero fazer alguma coisa, né? Eu quero buscar algum tipo de ajuda. Então, eu acho que isso é bem interessante, né? Já indica uma autopercepção. Mas aí, no caso, vamos supor, vamos falar, ou adulto, ou jovem, etc. Ele não buscar, mas você tem essa percepção. Qual a atitude? Tentar conversar, ou não, ou já Chega ao ponto, tentar. às vezes, de uma internação, se for o caso. Eu acho que o ponto de partida É o- é sempre o acolhimento. Sempre, sempre. Né? É assim, a gente validar, legitimar mesmo aquela dor. Isso eu falo não só em casos de comportamentos autodestrutivos, mas eu acho que em todos os Tudo. comportamentos, né? Entender que todos nós estamos sujeitos a passar por tudo, tá todo mundo no mesmo barco, né? Mas eu acho que a comunicação é o primeiro caminho mesmo. Isso eu acho que assim traz algum entendimento, né? Faz com que a pessoa não se sinta sozinha. E muitas vezes, de fato, é necessário algum outro tipo de intervenção, né? A gente sabe que a taxa de suicídio também está bastante associada à questão dos transtornos mentais. E transtorno mental, muitas vezes, tem que ser abordado sobre uma outra perspectiva, precisa de um acompanhamento médico, né? Então, assim, é claro que cada caso é um caso, mas eu vejo a comunicação, o acolhimento como a primeira via, né? O primeiro Primeira acesso. abordagem. Mas tem esse ponto do profissional que entende aquilo, né? Eu acho que é importante a gente falar também que às vezes a sua mãe e o seu pai não vão conseguir te ajudar, por mais que eles queiram, né? E aí que deve entrar o papel da profissional. Acho que as pessoas que estão acompanhando a gente não tem que ter vergonha de falar sobre Pedir com seus ajuda. pais, não Sem tem que ter dúvida. vergonha de pedir ajuda, porque é algo que todo mundo passa, todo mundo já vai passar se Deus quiser não, mas já passou alguma vez na vida Exato. algo semelhante. Eu queria dar uma pequena mudada de assunto, mas seguindo no assunto ainda, você falou dos transtornos mentais, né? E eu queria saber, por exemplo, a depressão, né? Qual a relação entre suicídio e depressão? Toda pessoa que tem depressão, ela tem esse risco ou não? Como que funciona isso em relação a essa doença especificamente? Não necessariamente, né? Assim, claro que grande parte dos casos de suicídio, né? Os estudos mostram que grande parte está de fato atrelado a um transtorno mental, né? Mas muitas pessoas que, por exemplo, desenvolvem uma depressão são acolhidas, são tratadas, desenvolvem habilidades para lidar com aquilo, né? São acompanhadas e isso não culmina num comportamento autodestrutivo, né? Não só o suicídio, como muitas vezes uma automutilação, alguma outra coisa, né? Então, eu entendo que cada caso é um caso. A gente tem que realmente avaliar, né, o grau daquilo, o grau de impacto na vida da pessoa, né? Legal. Eu acho que a gente poderia fazer um pequeno intervalo. Pequeno intervalo e depois a gente vai volta. seguir, que eu tenho algumas curiosidades. Porque assim, a gente falou, depois de falar a Bruna tá numa nova fase agora também. Queria falar um pouquinho sobre essa parte. Mas vamos fazer um pequeno intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Intervalo, até já, rapidinho. Voltamos do nosso intervalo. Uma coisa que eu queria destacar aqui antes de passar e continuar a nossa conversa, nesse intervalinho eu procurei o número que eu sabia que existia do Centro de Valorização à Vida, que eu acho que é importante a gente falar aqui para você que está passando por esse problema, que a gente comentou de suicídio, de vontades, da campanha de prevenção aí do Setembro Amarelo. O número para quem estiver passando por algo e precisar de alguma ajuda, é um sistema gratuito que o nosso país oferece através do número 188. Então, só repetindo, através do número 188 você consegue um atendimento gratuito aí para suas necessidades, caso você precise. Continuando o nosso assunto aqui, a gente tinha parado
num assunto também nada leve, mas que eu acho importantíssimo a gente falar, né? Que é a doença do nosso século, que é a depressão. Uma coisa que eu acho que é importante você falar, que às vezes muita gente acaba confundindo, é a diferença entre depressão e tristeza, assim, né? Muitas vezes a gente vê alguém triste e fala, tá com depressão, não sei o quê, ou vice-versa. Quais que são as principais diferenças, assim? Como que a gente pode explicar para quem ainda tem esse tipo de dúvida? Como a gente estava falando, né? O sofrimento ele faz parte da condição humana e a tristeza também. A depressão, na verdade, é um transtorno que é caracterizado também por tristeza, né? Mas de uma maneira mais acentuada, de uma maneira recorrente, tá? Então, se você tem sintomas, né, que persistem, o ideal mesmo é procurar a ajuda de um profissional, né? Seja um psicólogo, um médico, psiquiatra, para avaliar, porque muitas vezes é necessária, inclusive, uma intervenção medicamentosa, né? Em graus leves, a gente consegue, às vezes, acompanhar ali no consultório, mas muitas vezes também é necessário fazer um trabalho aí interdisciplinar. A gente tinha comentado dos sinais para suicídios. Você poderia falar alguns sintomas que você também disse sobre depressão, para quem tem alguém perto que possa estar achando alguma coisa assim? Sim, na verdade são bastante parecidos, né? A gente percebe uma mudança comportamental, uma tristeza recorrente, né? Alterações de sono e de apetite também podem ser indícios. Bom, você quer falar alguma coisa sobre? Não, acho colocar que, alguma... não sei, esse assunto você quer complementar mais alguma coisa que você acha relevante falar? Eu acho que seria importante você dar talvez uma dica para quem tá se sentindo às vezes estranho. Qual seria, não precisa nem saber, porque a gente sabe que é demorado, né? É uma coisa que uma dúvida que eu tenho, tem cura a depressão? É uma coisa que a gente vai tratar até o final da vida? Na verdade, a gente Perguntinha pessoal. desenvolve, né, algumas habilidades para lidar. Muitas pessoas que às vezes procuram e que de repente é necessária uma intervenção medicamentosa, fica com essa insegurança, né? Puxa, mas eu vou ser dependente de remédio, a vida toda eu vou usar. E muitas vezes não, são casos que a gente acompanha, que a pessoa ali desenvolve algumas estratégias, aprende a lidar com isso, consegue lidar com isso, né? Então, mais uma vez, depende caso a caso, né? Perfeito. Então, só pra gente encerrar esse assunto um pouco mais delicado, eu queria essa dica pra quem tá com um sentimento estranho, uma angústia, uma ansiedade, às vezes também que são sintomas aí, né? Uma dica pro primeiro passo, o que ela deve fazer pra começar a tentar sair dessa? Se perceber, talvez seja o primeiro passo, né, Dudu? Assim, é claro que a gente está vindo de um momento bastante delicado, eu acho que na vida de todo mundo, né? A pandemia fez aí com que as vidas virassem de cabeça para baixo e todo mundo, acredito que em um momento ou em outro, se deparou com uma situação de instabilidade, né? De desespero, de tristeza, de angústia, e muito disso acho que é visto como até natural, até esperado, né? Mas se você percebe que isso é uma coisa que persiste, que isso compromete a sua qualidade de vida, né? Vale a pena procurar por um profissional, procurar ajuda, entender direito o que é que está acontecendo, tá? É a dica que eu deixaria. É isso, gente. Pra vocês aí de casa, então, é isso. É procurar ajuda, né? Principalmente procurar ajuda, primeiro em casa, depois de um profissional aí, é o ideal a se fazer. Agora vamos sair pouco dessa... Então, agora vamos entrar aqui o que eu acho importante, Bruna. Você trabalhou muito tempo ali numa escola, né? Com essa questão lidando com crianças, adolescentes, é isso, né? Isso, crianças e adolescentes. E há pouco agora você tá numa fase nova aí da sua vida aí, que é ter o seu espaço ali para poder acolher as pessoas, seja criança, adolescente, adulto. E até você fez uma publicação recente que eu falei, puxa, que publicação! Eu achei muito legal a tua abordagem de como você se colocou ali, se apresentou. Eu queria saber um pouquinho sobre essa fase, né? Quais são, tuas perspectivas, o que você espera, e enfim, o que você, sei lá, a tua linha de... Me fala um pouco sobre isso, eu quero saber mais. Olha, Laerte, assim, foi até legal você ter falado dessa publicação, né? Porque eu acho que ela foi muito, assim, muito verdadeira, né? Eu trabalhei muito tempo com escola, sempre gostei demais do trabalho, né? Tanto que em outro momento eu inclusive deixei de lado a questão clínica para focar mesmo na escola.
Mas eu senti como um chamado mesmo, sabe? Eu acho que eu precisava de um trabalho um pouco mais íntimo, um pouco mais profundo, né? Essa busca de sentido pela vida, de conhecer mesmo, né? O que a gente fala da alma humana, né? Daquilo que não é tão claro pra gente, de tudo aquilo que a gente traz guardado, as nossas percepções da vida, os nossos potenciais. Então eu senti que era o momento para isso, né? Eu acho que eu precisei me descobrir em muitas áreas da minha vida para chegar nesse ponto, né? Me descobri menina, me descobri filha, me descobri mulher, me descobri esposa, enfim, né? Foi muita coisa. E eu tô super feliz, né? Assim, tem me dado uma realização imensa fazer esse trabalho. A minha abordagem, né, é a abordagem analítica, ela é uma abordagem um pouco mais profunda, a gente trabalha bastante com a questão das imagens, os sonhos, o inconsciente, né, e sempre focando nessa questão mesmo de autodescoberta, né, de uma busca da sua essência, para onde que toda essa questão inconsciente, para onde que essa sua psique te leva, quais que são os seus objetivos de vida, né? E tem sido um trabalho incrível, viu? Tô muito feliz, muito realizada. E é aqui em São João mesmo que Aqui em você São tá. Acho legal até passar o endereço pro pessoal, às vezes, que quiser, o número de telefone, seu Instagram, pro pessoal que O quiser. canal de contato acho que é o principal Instagram hoje, né? Isso, Instagram, deixei lá também todos os dados, né? Tô fazendo atendimentos presenciais e online também. Essa demanda que é nova pra gente, né? E psicólogo, inclusive, está muito habituado a essa questão do contato mesmo, mas alguns pacientes que fizeram essa opção têm funcionado muito bem, tem dado certo, né? Então eu deixo lá também disponível todos os Mas como é que é pra as minhas você? informações. Eu, por exemplo, não me dei bem na Online. terapia online, não consegui, até porque lá em casa é muita gente, assim, eu não me sinto confortável. Mas como é que foi pra você, psicóloga, tá tendo esse papel? Atrapalhou no começo? Como é que... Olha, Dudu, assim, eu acho que foi uma adaptação, né? Eu estava muito habituada a ter as pessoas ali, então eu falo que até a nossa observação é diferente, né? A forma da pessoa se portar. E muitas vezes estar em um outro ambiente tem esse viés, e eu acho que essa questão do sigilo e da confiabilidade talvez seja uma questão que pegue para algumas pessoas, né? Tanto que alguns pacientes optaram por migrar mesmo, né? Começou online e agora volta para o presencial. Eu tenho outras pessoas em casa, podem ouvir, né? Mas, enfim, algumas pessoas que conseguiram, funcionou bem, sabe? E eu vejo que nesses casos em que a pessoa tá tranquila, isso também funciona bem para mim, né? Então, assim, a gente meio que criou ali uma conexão, né? Acabou funcionando. E acabou funcionando. Mas eu acho que depende muito disso, né? De você. Da pessoa, né? Isso, né? De você tá num local tranquilo, você tá envolvido com aquele momento, né? Porque eu falo que a terapia, na verdade, é um momento muito seu, né? Então, se isso tá invadido por alguma outra questão, eu acredito que a qualidade não seja a mesma. Perfeito. Ó, que eu fiquei muito feliz, assim, até nessa publicação e vendo você falando, eu vejo a sua paixão pela sua profissão e eu acho que isso, assim, é até gostoso e bom, é legal de ver, eu fico feliz de ver. E, assim, da minha parte aqui, da nossa aqui, eu desejo demais, muito sucesso pra você. Obrigada, gente. E Obrigada você, mesmo. sabe, se continue fazendo esse trabalho que você tem feito aqui, porque é um mega, tem uma experiência gigantesca, né, na escola também, agora com a sua clínica, né? E é clínica que fala isso mesmo? Então tá certo. Tem idade? Ou você atua com qualquer Eu tipo trabalho com todos os públicos. Eu trabalho com todos os públicos. Qualquer idade. Isso. Mais alguma Verdade. pergunta para nossa Não. convidada? Eu acho importante só a gente repassar o Instagram dela pro pessoal conferir, Seu né? Instagram, seguir. Bruna Garcia, psicóloga. Bruna Garcia, psicóloga. Isso. Sigam lá todos vocês. Bruna, a gente agradece muito a sua presença aqui. Eu tenho certeza que o pessoal de casa gostou. A gente falou de coisas muito necessárias, muitos tabus que a gente precisa romper.
E você de casa também precisa. Se você ainda tem, você precisa falar sobre, seja você ou seja de alguém. Você quer falar alguma última coisa, deixar um abraço? Eu queria muito agradecer vocês. A Hello Mark sempre me apoiou bastante. E eu sou muito grata por essa oportunidade, né, de vir aqui, de conversar um pouquinho, contar sobre a minha história. E especialmente de abrir mais esse canal de comunicação, de falar sobre um tema que é tão difícil, né, e às vezes tão doloroso de se falar, de se ouvir. E achei linda a iniciativa de vocês. E da mesma forma, desejo aí para o Give Talks muito sucesso. Viu? Que vocês prosperem demais. Os programas estão incríveis. Parabéns. Você quer falar alguma coisa? Para finalizar, né, o de sempre explicar que é uma iniciativa... Deixa com você essa parte. Você quer falar ou eu falo? Não, pode falar. Falou da Hello Mark aqui, já a Hello Mark, que é a empresa do Laerte e do João, que estão ajudando não, estão realizando aqui o podcast que é uma realização da produtora Jaguari, ó, eu confundindo, minha própria empresa. Da produtora Jaguari, em parceria com a Hello Mark e a Octa Soluções. Siga a gente em todas as redes sociais, siga o Give Talks nas redes sociais também. E uma coisa que é importante falar que além do YouTube, também estamos no Spotify. No Spotify e no Deezer também, pra quem quiser, a gente tá em todo lugar. Uma coisa importante da gente falar também, amanhã tem o Conecta, né, que é do Clube de Empresários, que acontece ao vivo. Então, se você quiser acompanhar, tem muito assunto interessante que vai ser debatido. Quem interessado, quiser, por exemplo, ter o seu próprio podcast, fique à vontade, temos aqui espaço para poder... Exatamente, esse estúdio que vocês estão vendo, a gente aluga também, junto com a produção já, então a sua obrigação vai ser sentar aqui e conversar. Bruna, muito obrigado mais uma vez. Para vocês de casa aí, procurem ajuda se estiver precisando. Se não estiver precisando também, procura um psicólogo que não vai mal. É isso e até semana que vem, gente.